Rimuru raramente mostra raiva em Tensura. São poucas as vezes em toda a série que podemos ver o Rimuru sendo tomado pela raiva, ele sendo cruel com inimigos ou até mesmo perdendo a linha. Isso porque não apenas ele é uma pessoa muito calma, mas ele tenta ao máximo se manter calmo, tranquilo e não fazer essas coisas. Ele é uma pessoa que não gosta disso. E se você reparar bem, a primeira vez que ele foi cruel e rancoroso foi no arco do Clayman, a guerra contra Farmos, quando ele luta contra eles. E ao lembrar desse arco na luta contra o palhaço, eu lembrei do quão cruel, brutal e vingativo o Rimuru foi aqui, e foi a primeira vez em toda a série. Mas mais do que isso, agora quando olho pro passado, eu não apenas vejo o Rimuru se vingando do Clayman, eu vejo o Rimuru destruindo o Clayman, rapaziada. Quando você para pra analisar essa cena, principalmente hoje em dia, depois que eu já li a nova, depois que eu já li o mangá e assisti o anime, você vê que essa cena é mais fundo do que parece. O Rimuru aqui extravasou um rancor pessoal de forma nunca vista antes, e que pouquíssimas vezes no futuro ele vai fazer de novo. Então me deixa explicar sobre tudo isso porque é realmente interessante. Eu sou o Diogo e você está assistindo o Grid Animes. Vamos começar comparando com o que teria sido o primeiro ato de crueldade que o Rimuru já fez nesse mundo, que é ali no mesmo arco. Mas eu não considero esse realmente o primeiro. Foi uma coisa brutal que ele fez, mas não foi algo cruel pra mim. Isso seria a aniquilação do exército de 20 mil soldados de Farmos, durante aquela guerra que os países tiveram. Essa foi a primeira vez que o Rimuru ativamente pode ser descrito como impiedoso, mas tem camadas. Nesse ataque, o Rimuru obviamente estava furioso, muito irritado. Pessoas da sua nação haviam morrido, e dentre elas Shion, que é uma amiga próxima, alguém com quem ele se importa. Além disso, um dos motivos pelos quais eles morreram foi a regra do Rimuru de não atacar humanos, então o tempo de resposta deles contra os humanos foi lento e assim muitos deles morreram. Obviamente, tudo isso mexeu com o Rimuru, ele estava nervoso, ele estava irritado, ele queria vingança. Mas ao aniquilar 20 mil soldados, o Rimuru não estava diretamente vingativo. Aquele abate teve algumas razões pelas quais aconteceram, e muito disso não foi exatamente vingança. Primeiro, eles estavam atacando ele, e ele não ia deixar que fizessem isso de novo. E claro, ele também queria juntar as almas para se tornar um Lorde Demônio, e assim poder reviver a Shion e os outros. Então essa aniquilação dos soldados não foi exatamente uma vingança pessoal, foi algo pragmático, ele tinha motivos para fazer isso, motivos diretos para fazer isso. Seus subordinados que lutaram nessa luta sim foram para se vingar, mas o Rimuru em si não exatamente. Tanto que a forma como ele acabou com eles não foi exatamente cruel, ela foi uma maneira muito rápida e indolor inclusive. A Megiddo ceifou suas vidas sem que eles sequer percebessem, e depois, ao usar impiedoso, todos os restantes do campo de batalha também sofreram o mesmo destino, foi algo quase instantâneo, então ele não fez eles sofrerem, ele não causou dor neles, ele apenas os ceifou. Por isso, eu não considero que essa foi a primeira vez que o Rimuru foi cruel, foi impiedoso. Obviamente, ele de fato acabou com eles, aniquilou eles, e isso obviamente ele estava com raiva também, mas eu não acho que essa foi a primeira vez que ele foi cruel. Agora, na luta contra o Clayman, a história é outra. Rimuru teve vários motivos nessa luta, principalmente porque Clayman estava puxando uma briga com ele, mexendo com seus aliados e até a Milin. Além disso, claramente foi pessoal. Nós vemos que o Rimuru queria acabar com o Clayman. Isso aqui é diferente do que ele fez com Farmos. Farmos ele era pragmático, teve motivos, foi indolor, foi rápido. Aqui foi outra coisa completamente diferente. Não é à toa que nessa batalha ele fez o Clayman sofrer, algo que anteriormente ele não tinha feito. Então me permita explicar como que foi essa luta e por que ela é tão sensacional quando você olha em retrocesso. E que de fato foi a primeira vez e uma das poucas vezes que o Rimuru foi cruel em Tensura. Não que eu esteja falando que essa crueldade foi ruim, tá? Foi bem legal na verdade, mas de fato foi a primeira e uma das poucas. Primeiramente, vamos levar em consideração algumas coisas. Rimuru estava com muita raiva, porque ele estava se segurando desde o ataque a Farmos, e ele falou isso. Durante seu ataque contra aquele exército de 20 mil soldados, ele não soltou sua raiva. Naquela cena, ele fala que ele desejou que o Edmares não fosse rei para que ele pudesse descontar sua raiva nele, porque ele segurou sua raiva. Então, até o momento, o Rimuru não extravasou seus sentimentos, ele ainda está com toda aquela raiva, aquela fúria guardada dentro dele. Então, o Rimuru aqui estava pronto para explodir e ser completamente vingativo, algo que até agora ele não tinha sido. Também tem o fato de que o Clayman será apenas uma semente de Lorde Demônio,
Demônio, enquanto o Rimuru é um verdadeiro Lorde Demônio com 4 habilidades finais. Então a diferença de força é gigantesca, enorme. Então a luta em si não foi nem perto. E finalmente temos o fato de que eles estavam no Walpurgis. Então o Rimuru não podia só atacar como ele queria, ele precisou esperar pela chance, pelo momento em que ele poderia descontar sua raiva. Então mesmo no Walpurgis, ele estava ali, jogando o jogo do Clayman, seguindo o roteiro que o Clayman havia preparado enquanto fervia de raiva por dentro, o que é claro, atiça ainda mais a fúria dele. Dito isso, vamos começar a falar sobre o Walpurgis e essa luta. Obviamente eu vou pular todo aquele começo do banquete, onde o Clayman fica dando mó discursinho mentiroso, que pra ser sincero, toda vez que eu revejo a obra eu pulo, não tenho saco pra ouvir as baboseiras dele. Rimuru desafia Clayman para uma batalha com o título de Lorde Demônio em jogo, e o Guy aprova ela, abrindo espaço para que eles lutem. De início, Clayman, sendo covarde que ele é, usa Milin, Kumari e aquela marionete para atacar Rimuru, isso porque ele já sabia que não se garantia na porrada, ele é fraco. Não é à toa que ele tomou um sacode da Xion, enquanto o Rimuru lidava com Milin, e eu acho que ele apanhar tanto assim para a Xion, que era uma subordinada do Rimuru, já mostrava que isso aqui não ia ser nem perto, nem próximo, isso aqui foi feio. Pois bem, tendo invocado Veldora para lidar com Milin e neutralizado a Kumara e as marionetes do Clayman, Rimuru agora finalmente pôde ficar de frente com o palhaço, que estava acabado porque tomou um sacode da Xion. E a primeira fala do Rimuru é que não tem como voltar atrás agora, falando que se o Clayman ainda tinha alguma carta na mão, era pra ele usar agora, porque o Rimuru ia destruir todas elas. E isso porque ele resolveu esmagar todos os seus esquemas. E essa não é a declaração de alguém que quer ganhar rápido, ele quer realmente frustrar todos os planos do Clayman, ele quer acabar com o Clayman. Rimuru entrou nessa querendo vencer em todos os sentidos da palavra, ele queria esmagar Clayman, não apenas vencer rápido. E é quando o Clayman revela sua verdadeira forma como Pierrot louco, parecendo uma marionete como aquelas que ele controlava. E diante disso, Rimuru só fala que ele vai resolver de uma vez por todas. E quando a batalha começa, Rimuru primeiro corta os braços extras que o Clayman criou, ou seja, já inutilizou todos eles. E então ele revela um dispositivo de gravação que o Souei encontrou no castelo do Clayman, e isso é para provar que o seu povo já invadiu o castelo dele e que os seus soldados, o seu exército já foi acabado, já foi terminado. Além disso, ele ativa o cristal, provando quão errado o Clayman está nessa situação toda. E olha, isso nem era mais necessário. Eles já estavam em um duelo, eles já estavam lutando, ou seja, desbancar as mentiras do Clayman não era importante, ninguém ligava para isso mais. O Rimuru podia simplesmente acabar com ele, mas não, ele escolheu acabar com o Clayman em todos os sentidos. E claro, humilhar ele publicamente ao mostrar suas mentiras é parte disso. Obviamente, também temos o fato de que o Rimuru queria descobrir quem estava por trás do Clayman, mas todo mundo sabe muito bem que o Clayman não ia falar sobre isso aqui, então ele realmente fez isso pelo amor ao jogo. E aí então o que acontece? A Milin revela que nunca esteve sob o controle do Clayman, falando que é impossível controlar, principalmente alguém como ele, e então ele vê todos os seus planos sendo destruídos ali na sua frente. Aqui o Clayman começa a sentir um desespero e uma imensa raiva, além de que ele é desmontado por um soco da Milin que, meu amigo, manda ele voando. Aqui o Clayman já estava acabado, e ele até começa a pensar sobre como Laplace não deveria ter confiado essa tarefa a ele, caindo ainda mais profundamente no desespero ao se lembrar dos seus colegas e dos seus objetivos. E então ele se levanta de novo, mas agora diferente. Com a sua pura determinação, Clayman sacrifica parte da sua alma, do seu tempo de vida, para ganhar poder, se elevando ao status de um falso verdadeiro Lorde Demônio. Ele tem um despertar falso, incompleto, ou seja, ele virou um verdadeiro Lorde Demônio por um tempo limitado, mas ele ainda não é tão forte quanto um verdadeiro Lorde Demônio, principalmente ao ser comparado com Rimuru, isso aqui não é nem perto. Então Clayman usa um mega ataque contra Rimuru, uma magia muito poderosa, que o Rimuru simplesmente devora com Beelzebub como se nada tivesse acontecido, e então ele dá um socão no Clayman que deita ele no chão, mas isso não foi um soco qualquer, e inclusive foi esse soco que me fez querer fazer esse vídeo. Rimuru usou aceleração de pensamentos nesse soco. Então vamos começar com uma base. Primeiramente, o Rimuru é imensamente forte. Um soco dele é suficiente para quebrar a maior parte das coisas que existem nesse mundo. Carapaças de monstros, armaduras lendárias, muita coisa, barreiras mágicas. Rimuru é muito forte. Ele pode ser pequeno, mas ele é muito poderoso. E ao usar a aceleração de pensamento nesse soco, ele forçou
o Clayman a sentir isso por dias. Se passou um instante na realidade, mas para Clayman ele passou dias de tortura, sentindo uma dor incomensurável, sem poder parar, sem poder dar pausa, sem poder descansar. Uma dor contínua por dias, por horas, por minutos, por segundos. Apenas para que em seguida Rimuru diga que ele vai matar Clayman, mas não apenas matar ele vai extinguir a alma de Clayman, revelando um segredo que não era para ele saber e que faz Clayman ficar muito surpreso e desesperado. Rimuru fala que ele sabe que Clayman pode apenas voltar à vida depois ao encontrar um novo corpo, porque a sua alma vai continuar viva. Porém, ele diz que ele vai consumir a alma de Clayman, a essência dele. Esquece reencarnação, ressurreição, isso não vai existir mais. E Clayman fica em choque com isso. E quando Rimuru usa Beelzebub em Clayman, Clayman começa a gritar, pedindo para parar, pedindo por ajuda, chamando pelos seus aliados, não querendo morrer ali, dizendo que não pode morrer ali. Com seus últimos pensamentos, sendo ele se arrependendo e dando razão para seu companheiro Laplace, e então sendo consumido e morrendo. Então aqui tivemos o Rimuru quebrando tudo que o Clayman construiu, planejou e tinha. Seus planos, seus exércitos, seu castelo, seus tesouros, sua narrativa, sua história. Dentro do Walpurgis, ele apanhou pra Shion, viu todos seus subordinados sendo derrotados por Rimuru, viu a Meilin, que era o seu trunfo, se virando contra ele e enganando ele, provando que ele não era nada perto dela. Esse tempo todo ele foi o alvo de zombaria deles. E então ele leva uma surra de Rimuru que o trata como se fosse criança, sem nem suar, ao mesmo tempo que apanha de forma que faz ele sofrer muito, uma tortura inexplicável. Aqui o Rimuru tomou o caminho mais longo para ter certeza que o Clayman estava acabado. E tudo isso foi pessoal, ele queria garantir que o Clayman sofresse, que o Clayman ia ser destruído, tudo sobre ele ia acabar. Na minha opinião, essa não foi a vez que o Rimuru foi mais cruel em toda a série, mas definitivamente essa foi a primeira. O ataque a Fáramos, ele foi pragmático, aqui ele foi pessoal, aqui ele queria se vingar, aqui ele descontou sua raiva, aqui ele tacou sua mão e extravasou. Diferente do ataque de Fáramos, aqui o Rimuru realmente liberou o que ele queria fazer. Então, pra mim, essa é a primeira vez que ele foi verdadeiramente cruel em Tensura. Mas me digam aí, rapaziada, o que vocês acharam sobre isso. Relembrar é viver e eu quero que vocês me digam o que vocês pensam sobre. E se quiser mais vídeos de Tensura sobre o que o anime vai adaptar agora na 4ª temporada em abril, aqui você encontra o que procura, então assiste aí que tá bem legal. Não esqueça, é claro, de se inscrever no canal se não for inscrito ainda e de deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora eu fui.